Oitavo ano, nosso trabalho hoje é vinculado ao chamado MMC e MDC. Tá? Só que esse MMC e MDC não são apenas de números, são de monômios e polinômios. Então, não é tão simples agora esse manuseio. Por que não? Você tem que lembrar que, por ser monômio, não é apenas mais um número, é número e letras. Por serem polinômios, não é mais apenas um valor só. O que é polinômio para você? É a adição ou subtração de monômios não semelhantes. E para que isso aconteça, para que você ache esse MMC e MDC, principalmente nos monômios, eu vou trabalhar, quer dizer, nos polinômios, você vai trabalhar exclusivamente com as fatorações. Então, é praticamente obrigatório que vocês tenham noção do trabalho com a fatoração. Esse trabalho com a fatoração é ele que vai determinar se você vai conseguir ou não trabalhar os monômios e os polinômios. Então, atenção no que foi colocado agora. É muito importante que você acompanhe tudo que está aqui na sua telinha, tá bom? Então, primeiramente, quando se fala MMC, definição que você sabe, mínimo múltiplo comum. Ou, no caso, o menor valor comum dos elementos. Só que agora, quando se trata de monômio, eu coloquei alguns passos, algumas regrinhas para serem seguidas. Ok? Então, reparem ali, tem um exemplo inicialmente. Tá? Vamos começar com esse exemplo de uma vez, é mais simples. Eu quero fatorar dois elementos, 18x² y e 30xy. Qual é o meu primeiro passo? É achar o MMC entre os números, entre os coeficientes. No caso, entre 18 e 30. E como é que se faz isso? Decompondo em fatores primos. Você vai decompor simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo, o 18 e o 30. Quando você fizer isso, você vai achar o 90. Então, o MMC entre os números, entre os coeficientes, é 90. Agora, o segundo passo qual é? Achar o MMC entre as letras, entre as partes literais. E como é que isso é feito? Qual é a definição nesse caso? É o produto, no caso a multiplicação, dos fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. Então, no MMC, no caso de monômio, tudo que tem letra vai teoricamente entrar no seu MMC. Só que um agravante. Sempre eu vou ter que olhar aquela letra e vou obter dela o seu maior expoente. Por exemplo, compare os dois valores. Tem x e y nos dois. Legal. Então, x e y aparecem. Agora, qual é o maior expoente de x? É o número 2. E o de y? É o 1, então está ali. Então, aí sim, qual vai ser, então, o MMC entre 18x² y e 30xy? Vai ser 90, que é o MMC entre os coeficientes, entre os números, x² y, que é o MMC entre as letras. Então, o MMC de monômios é só seguir o que está aí, passo a passo, que é super tranquilo. Agora, tem que seguir esse passo a passo. Não pode esquecer disso. Ok?
Então, vamos lá, copiando essa partezinha aí. E agora, como fazer para trabalhar os chamados polinômios? Nós sabemos que polinômio ele tem binômio, tem trinômio e o próprio polinômio. E existem várias formas de se fatorar. Então, o que eu coloquei aqui, ó. Ao lidar com MMC de binômios ou trinômios, é interessante aplicar antes, quer dizer, é importante, é necessário aplicar antes as técnicas de fatoração, a fim de simplificar os cálculos. Quero dizer a vocês que, para se achar o MMC ou o MDC de polinômios, eu coloquei interessante, mas eu quero dizer que isso é interessante para você, é obrigatório que antes de você tentar achar o MMC ou MDC, você trabalhar a fatoração para que os seus cálculos sejam todos simplificados. Então, a fatoração aí é o elemento principal, é o elemento mais importante para que você ache o MMC e o MDC dos polinômios. Ok? Então, lembrem, fatoração. Fatoração, capítulo 6. Vamos continuar. Então, aqui eu dei um exemplo. Eu quero achar o MMC entre x ao quadrado menos 1 e x ao quadrado menos 2x mais 1. O primeiro passo aí, qual é? É você fatorar, se for possível, separadamente cada polinômio. Então, a fatoração ela é separada entre os elementos. Aí você vem. O primeiro deles, qual é? X ao quadrado menos 1. Qual é a fatoração que eu vou empregar nesse polinômio? Diferença entre dois quadrados. Como ela é feita? Extrai a raiz do primeiro e do segundo termo. Raiz de x ao quadrado é x, a raiz de 1 é o próprio 1. Como fica essa fatoração? Fica dois parênteses, um somando, o outro subtraindo. X mais 1 que multiplica x menos 1. Fatorei. Vou olhar agora meu segundo polinômio, no caso é o trinômio. X ao quadrado menos 2x mais 1. Ele é um trinômio quadrado perfeito. E quando se fatura um trinômio perfeito, o que fazer? Tirar a raiz do primeiro e do último termo. Raiz de x ao quadrado x, raiz de 1 é o próprio 1. Na faturação do trinômio perfeito, o resultado dela é um parênteses elevado ao quadrado. O sinal do parênteses é o sinal do termo do meio do seu trinômio. Como o termo do meio aí é negativo, então ficaria negativo. Então ficaria a fatoração dele x menos 1 ao quadrado. Ou, se você quiser, você poderia escrever o quê? X menos 1 vezes x menos 1, tanto faz. Mas, para o MMC, é interessante você manusear médias potências. Agora, o que fazer? Eu vou comparar a fatoração entre o primeiro e o segundo polinômio. Vamos comparar. Primeiro lá, qual foi mesmo? Foi x mais 1 vezes x menos 1. E o segundo? X menos 1 ao quadrado. Tem algum elemento comum? Tem. É o x menos 1 que aparece em um polinômio e também aparece no outro. Então, no caso, ele é o fator comum. Então, x menos 1 vai fazer parte do nosso MMC. Agora, qual é o maior expoente do x menos 1? Se você observar, tem a potência 2. Então, ficaria x menos 1 ao quadrado. Esse é o termo comum. Só que a definição de MMC de expressões algébricas, ela é fundamental. É o produto dos fatores comuns e
não comuns com os maiores expoentes. Ou seja, no seu MMC vai ingressar o elemento comum e o não comum. O expoente se torna maior entre eles. O comum nós já pegamos. É o x menos 1 ao quadrado. E o não comum é o x mais 1, que aparece só em um elemento. Aí vai. Então, quer dizer o quê? O MMC entre x ao quadrado menos 1 e x quadrado menos 2x mais 1 é x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1. O MMC, no caso, é tudo que você vai ingressar na faturação. Ok? Então, vamos lá copiando essa parte aí. Não esquecendo, vou tornar a repetir algumas vezes. Qual é a definição de MMC para os polinômios e até para os monômios? Que é o produto dos fatores comuns e não comuns, sempre utilizando os maiores expoentes. Esse é o MMC. E como se faz o MMC de polinômio? Qual é o primeiro passo? É obrigatório que você tente fatorar antes os polinômios. Só depois de usar a fatoração que eu vou usar a definição para obter o meu resultado. Ok? Por enquanto? Aí, meu segundo exemplo de fatoração de polinômios. Tá? Eu quero achar o MMC entre 4x ao quadrado menos 2x e 12x ao quadrado menos 12x mais 3. Como eu falei com vocês, o primeiro passo qual é? Tentar fatorar os polinômios separadamente. Vou pegar o primeiro deles, 4x ao quadrado menos 2x. Vou ver qual a fatoração que se encaixa nele. Se você observar, o x aparece com 4 e com 2. Então, o x ele é comum. Então, eu poderia pensar em colocar o fator comum em evidência. Outra coisa, 4 para mim é 2 vezes 2. Então, o 2 também é comum aos elementos. Então, quem vai ser posto em evidência aí? É o 2x. 2x. Aí, o que fazer? Como fazer para escolher quem vai ficar no parênteses? Eu tenho que lembrar do capítulo 6. Divide-se cada elemento do seu polinômio pelo fator comum em evidência. Você faria o quê? 4x ao quadrado dividido por 2x. Sobraria 2x. Menos 2x dividido por 2x. Sobraria 1. Então, a primeira fatoração resultou em quem? 2x que multiplica 2x menos 1. Então, outra coisa importante. Quando você vai usar fator comum, você tem que lembrar o seguinte. Quando você vai olhar para a letra comum, você vai escolher a letra comum com o menor expoente, por causa da divisão. Tá? Então, primeira fatoração feita. Vou olhar agora para a segunda fatoração, que no caso é 12x ao quadrado menos 12x mais 3. Você tem que olhar para esse polinômio e enxergar qual é a fatoração que eu vou aplicar em relação a ele. Lembrando que existe o fator comum, o agrupamento, diferença de dois quadrados, nome perfeito e um perfeito. Tem mais, só que nós estamos com a ênfase nessas 5. Acabou. Aí observe ali, em relação ao número 12, 12 e 3. Reparem que o 12 ele é múltiplo de 3. Por que múltiplo de 3? Porque 3 vezes 4 é igual a 12. Então, quer dizer o quê? O número 3 ele faz parte de todo o coeficiente que eu tenho ali. Letra não. X aparece em um valor e em outro. Mas para ser comum, tem que aparecer em todos eles. Então, inicialmente, o que foi feito? Foi colocado o 3 em evidência.
Se eu dividir o polinômio que eu tenho por 3, sobraria quem? 4x ao quadrado menos 4x mais 1. Então, ficaria o que para você? 3 que multiplica 4x ao quadrado menos 4x mais 1. Só que repare que no parênteses ainda eu tenho um trinômio. E se você olhar para o primeiro termo e para o último termo, raiz de 1 é 1. A raiz de 4x ao quadrado é 2x. Ou seja, ele é um trinômio perfeito, ele pode ser fatorado. O que você faz? Tira a raiz do primeiro e do último. Faz um parênteses elevado ao quadrado. O sinal do parênteses é o do termo do meio, que é negativo. Então, qual seria a fatoração final para você? 3 que multiplica 2x menos 1 ao quadrado. Então, reparem que a fatoração, nesse caso do MMC, ela tem que ser completa e é obrigatória. Então, reparem que nós fatoramos os dois polinômios. Agora é feita aquela comparação. Tem elemento comum entre eles? Observe o parênteses. É 2x menos 1 é o elemento comum. Legal, então o comum vai entrar. Qual é o maior expoente que ele possui? O primeiro polinômio é 1 e o segundo é 2. Então, é o maior expoente possível. Então, 2x menos 1 ao quadrado. Esse é o valor comum. Agora, outra pergunta. Tem elementos não comuns entre eles? Tem. É o 2x e o 3 são não comuns. Então, 2x vezes 3 dá 6x. Por que ele vai entrar? Pela definição de MMC. É o produto dos fatores comuns e não comuns, usando sempre o maior expoente. Ou seja, então, para a gente, o MMC entre 4x ao quadrado menos 2x e 12x ao quadrado menos 12x mais 3 é 6x, que é o 2x vezes 3 dá 6x, que multiplica 2x menos 1 ao quadrado. Então, de novo, eu quero mostrar a vocês o quê? Na fatoração de polinômio, no MMC de polinômio, é obrigatório que você saiba fatorar. Então, nosso conteúdo é contínuo. O capítulo 7 depende do capítulo 6. A apostila que vai vir nova, que a áudio vai vir agora, só uma apostila nova, depende desses capítulos anteriores. Então, você tem que trabalhar o que eu passei nas transmissões online e está na tua apostila, ok? Então, copiem, por favor. E agora o MDC? É praticamente a mesma coisa, praticamente do MMC. São definições separadas. Eu quis mostrar para vocês monômio e embaixo polinômio. Como é que você acha o MDC entre os monômios? É um pouquinho diferente do que você vai fazer. O ideal é você decompor os números, no caso, de forma separada, tá bom? Então, no MMC, geralmente se decompõe simultaneamente, é mais rápido. Agora, no MDC, eu acho interessante você decompor cada um separado. Por exemplo, ali, ó, tinha 6x e 15x. Vou decompor o número 6 e 15. O 6 é 2 vezes 3 e o 15 é 3 vezes 5, correto? Então, 6x ficaria 2 vezes 3 vezes x e o 15x, 3 vezes 5 vezes x. Aí vai, qual é a definição prática para MDC? Olha bem, é o produto dos fatores comuns com os menores expoentes. Ou seja, no MDC é apenas os elementos comuns
os que se repetem com menor expoente. É só isso. No MMC você viu que era tudo, comum e não comum. No MDC já não, ele é restrito. É só o comum com menor expoente. Aí eu te pergunto, qual número é comum entre o 6 e o 15? É o 3. Só o 3. Qual letrinha é comum entre o 6x e o 15x? É o x. Isso quer dizer o quê? Que o MDC entre 6x e 15x é 3x. Terminamos. O MDC é simples. Ok? Eu vou falar, depois subo a página. Aí embaixo tem outro exemplo. Tem 18x² y e 30xy. Eu vou decompor o 18 e o 30. 18 para você decompondo ficaria o quê? 2 vezes 3 vezes 3. E o 30, 2 vezes 3 vezes 5. Aí eu vou comparar e vou ver quem é comum. É o 2 e o 3. Então, 2 vezes 3, 6. Então, em termos de número, 6 é comum. Agora, em termos de letra, que letra é comum? Reparem que o x e y são comuns. Então, parecem os dois. Só que no MDC é sempre o menor expoente. Então, o menor expoente para x é 1 e para y é 1. Então, no final, qual é o MDC entre 18x² y e 30xy? Vai ser 6xy. Ó, tá vendo? Então, vejam que a definição para MDC, ela difere para monômio e para polinômio. É apenas o produto, se houver, de elementos comuns com os menores expoentes. No MMC, vou tornar a repetir, no MMC entra tudo, comum e não comum. No MDC entra só o que é comum. A mesma coisa para polinômio. Para polinômio você vai fazer a mesma coisa. Você vai fatorar os polinômios, vai fatorar, e vai ter só pegar o que é comum. O que é comum com o menor expoente, apenas isso. Entenderam? Então, eu creio bem tranquilo. Agora, a fatoração ela é importante. Então, pessoal, aí tem um MDC de polinômios. O que fazer, como eu falei com vocês? Eu vou fatorar os polinômios. O primeiro é x² menos y², que é a diferença dos quadrados. Ficaria x menos y e x mais y. O segundo, 2x menos 2y, o 2 é comum, fator comum em evidência. 2 que multiplica x menos y. Só que no MDC, eu vou olhar só quem é comum. Quem se repete nos polinômios? É o x menos y. Eu peguei. E com o seu, no caso, menor expoente. Ou seja, o MDC aí é apenas